E todo em pé, por favor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. Vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És olheiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Vaso novo. Amém. Amém. Nós temos pedido a cada dia um milagre em nossas vidas, né? Só o fato de estarmos de pé, de levantarmos, abrirmos os olhos, é um milagre. No mundo que estamos vivendo, andar na rua e chegar em casa bem é um milagre. Então, vamos louvar e agradecer a Deus, através dessa canção, pelo milagre que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li o Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço
se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém? Quantos estão nos visitando hoje? Mais alguém? Então, eu cumprimento vocês com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. E essa música que eu vou cantar aqui é especial para vocês, visitantes. Que vocês se sintam à vontade no nosso meio. Maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Fale com teu irmão, que você ainda não viu ele hoje. Fale agora. E dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Se o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Podeis assentar. Irmãos, primeiro quero parabenizar você que o Jornal Nacional te chamou, por favor, fique aqui comigo, e você falou, não, eu vou na igreja adorar o Senhor. Pô, parabéns, parabéns, Deus seja louvado por isso. E eu clamo ao Senhor também para que tudo aquilo que a gente veio buscar,
o Senhor Deus complete e dê mais ainda para a gente, em nome de Jesus, amém? Amém. Bom, nessa noite eu quero falar de alguém que teve 4 AVCs, andava caidinho, tinha uma bengalinha, até que o milagre do Senhor alcançou ela. Irmã Mari, venha para cá em nome de Jesus. Conta para nós o seu milagre. O que foi que Jesus fez na sua vida? Diz ela que é um pouquinho nervosa. São todos seus irmãos, não tem motivo da senhora ficar nervosa. Vai lá. Deixa comigo, segura o microfone, fala no microfone. Irmãos, eu estou muito nervosa. Mas Deus fez um milagre maravilhoso na minha vida e eu preciso contar. Se eu começar a gaguejar, me perdoem, é o nervosismo. Eu tinha 4 hérnias de disco, 2 em ponto de operar e 2 em formação. Eu fui ao médico, ele olhou a ressonância magnética e disse: olha, eu não te opero. Ele olhou primeiro a ressonância, me disse que eu tinha 4 hérnias de disco, 2 em ponto de operar e 2 em formação. E começou a ver no computador o meu histórico. Ele perguntou: você já teve 4 AVCs? Eu disse: já. Ele: você é hipertenso? Eu disse: sou. Tem sopro no coração? Eu disse: tenho. Ele disse: eu não te opero. Aí eu disse: doutor, por quê? Ele disse: você é cardíaca. Se eu te operar, assim que você for anestesiado, a tua pressão vai cair e você vai entrar em óbito. Eu me formei para salvar vidas, não para tirar vidas. Eu vou te passar fisioterapia, RPG, e você vai fazer tudo isso e pronto. Só isso que eu vou fazer com você. Eu saí do consultório dele, uma arara. Eu queria operar de qualquer jeito. Eu disse para ele: doutor, opera. Se eu morrer, é ganho. Eu sou salva em Cristo Jesus. Aí ele disse assim: tu é doida, não vou te operar não. E eu saí uma arara. Procurei outro médico, só que não neurocirurgião, mas ortopedista cirurgião. Ele olhou a ressonância e disse: está velha, tem que fazer outra. Eu disse: mas essa é nova, eu fiz ano passado. Ele disse assim: ressonância só vale por 1 ano. Essa já tem mais de 1 ano, eu quero outra. Eu fiz. Então, quando eu estava na mesa para fazer o RPG não, tá vendo? A ressonância magnética, eu falei com Deus. Eu disse: Senhor, o neurocirurgião disse que se eu operar, eu morro na mesa de cirurgia. Mas se tu me operar, eu não vou morrer. Foi só isso que eu disse para ele. E logo eu comecei a fazer a ressonância, terminei, depois fui apanhar o resultado e levei para o médico, outro médico. Então ele olhou a ressonância e disse assim: você está com a coluna bem complicada, né? Tem artrose. E foi falando o que eu tinha. E não falou na hérnia de disco. Eu estourei a hérnia de disco. Aí ele disse assim: hérnia de disco? Aí tornou a olhar a ressonância. Aí disse: não, você não tem hérnia de disco. Eu disse: tenho. Eu tenho 4, 2 em ponto de operar e 2 em formação. Aí ele disse: não, você não tem nada. Você tem artrose, tem isso e aquilo outro, mas hérnia de disco você não tem. Aí eu disse assim: então tá, glória a Deus. Está aqui as 2 ressonâncias, o irmão ela trouxe a prova, já comprovou, já viu. E a gente que conhece a irmã Mari, né? Também, a gente que ele conhece, via a senhora chegando de bengala, né? Uma dificuldade. Alguém ajuda a irmã Mari? Outra coisa também que aconteceu, eu não tinha firmeza na perna esquerda, por isso eu andava de muleta. Hoje eu ando sem muleta.
Hoje está pronta para jogar na seleção brasileira, né, irmã? Muito obrigado, irmã Mari. Deus abençoe a senhora. Rapaz, nós temos muito para agradecer ao Senhor Deus. É ou não é verdade? Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E você que tem um coração agradecido, que você possa vir aqui e trazer as suas ofertas e deixar no altar do Senhor. E você que quer também um milagre na sua vida, um milagre, tem que ser um milagre. Não é para dor de cabeça que você vai tomar um Doril, não, é um milagre. Coloca aqui no papelzinho, e esse é o momento que nós vamos trazer aqui na frente com o pessoal da equipe de louvor. Vamos cantar e vamos trazer aqui nosso milagre na presença do Senhor. Fica em pé em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Mestre, preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que lhe ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora.
minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, Senhor, nessa hora, deixa eu para fora, ressuscita-me. Amém? Querido Deus, querido Pai que está nos céus e também aqui conosco, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua casa e diante de Ti colocar os nossos pedidos, nossos agradecimentos. O Senhor que conhece o nosso coração, que sabe o que vai na nossa mente. Por favor, Senhor, conceda-nos o milagre que precisamos. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um de nós aqui. Que a Tua paz invada o nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, possa curar as nossas feridas e nos dar paz. Toma-nos todos em Tuas mãos. Resolva, Senhor, os nossos problemas, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Nos abençoe para que todos saibam que existe Deus em Israel. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, hoje eu estou muito contente, porque... Amém, estou muito contente mesmo, porque meu amigo Rodney está aqui, a esposa dele veio hoje, né, guarnecendo, ontem você deixou ele sozinho. Mas eu estou contente porque está conosco aqui hoje uma pessoa muito querida no meu coração, que é meu amigo Luciano. Luciano, fica de pé aí. Luciano está acompanhado da sua esposa, Aline. Acertei? Puxa vida, ponto para mim. E eu queria que vocês dessem um abraço de novo aí no Luciano, na Aline, mas bem apertado mesmo, Nilson, quebra os ossos desse cara aí, faz alguma coisa aí. Jonathan, por favor, vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Luciano está ouvindo o que Jesus falou. Jesus falou assim, né? Quando vocês forem lá na casa de alguém, senta lá nas últimas, né? Não senta na frente não, mas eu quero te convidar a vir mais para frente, em nome de Jesus. Se o pregador babar aqui, não tem problema não, é baba santa, né? Vai até curar, em nome de Jesus. Senta aí, ó, tem aí perto da Vilmar, quer sentar aqui na frente, ó, por favor. Fica à vontade, em nome de Jesus, né? Agora nós vamos ter um louvor muito especial com a nossa irmã Priscila, e depois teremos a palavra com o nosso irmão Rodney Ribeiro. Boa noite, irmãos. Essa música eu vou cantar sem um playback, porque a gente teve um problema com um pendrive. Então, que os irmãos fechem os seus olhos e adorem ao Senhor, aproveitando esse momento de adoração. Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só, milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, servo do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor.
Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só, milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, servo do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Eu aceito, Senhor, o teu tempo, todo teu, ó Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Eu aceito, Senhor, o teu tempo, todo teu, Senhor, é o meu tempo. Tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, servo do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Feche seus olhos. Desde sábado, Senhor, nós temos nos reunidos aqui e temos recebido a Tua palavra em nosso coração. E todas as noites, Senhor Deus, desde ontem e também sábado pela manhã, nós temos te clamado por um milagre em nossa vida. Senhor Deus, por favor, que o nosso clamor possa chegar aos céus em aroma suave, Senhor Deus. E até o encerramento dessa semana, se for da Tua vontade, o milagre possa acontecer em todas as vidas aqui presentes. Mas também, se não acontecer, Senhor, nós possamos permanecer firme e confiante no Senhor. Vou abrir a Tua palavra agora, que Tu possas mais uma vez saciar a nossa fome, encher-nos, Senhor Deus, de esperança, e que possamos nessa noite descobrir o milagre que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Eu vim de casa e eu queria fazer uma consulta que a gente vai. O tema dessa noite é perdão. E eu queria fazer uma consulta aos irmãos aqui. Lembra daquela história do paralítico que vai por cima? Eu já preguei isso aqui? Não? Lembra, Dornelas? A história do paralítico que
Eu já preguei isso aqui, nessa igreja? Então abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Versículo 1 em diante, diz assim a palavra. Todos acharam? Ok? E olha que história interessante e que lição incrível nós tiraremos para a nossa vida aqui nessa noite. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta ele achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quantos homens? Por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, em algumas traduções, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele, Jesus, estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Juro para você que quando eu li essa história, eu não entendia porque Jesus tinha falado isso para ele. Porque ele foi para ali para quê? Para ser curado. Por que Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados? E eu não entendia isso. E aí continua o relato bíblico dizendo assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam o seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí então, só depois que ele falou aquelas palavras de perdoados estão os teus pecados, somente depois ele disse ao paralítico, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha que história, olha que história. E aí eu fui estudar, eu fui pesquisar isso aqui, e eu encontrei algumas coisas no comentário bíblico que eu gostaria de dividir com todos vocês aqui nessa noite. E olha o que diz o comentário bíblico, abre aspas: era exatamente assim que aquele homem se sentia. E para que tivéssemos um maior entendimento dessa história, de O Desejado de Todas as Nações, página 181, diz o seguinte: foi para manifestar seu poder de perdoar pecados que o milagre da cura do paralítico se realizou. Foi para manifestar o seu poder, o poder de Cristo de perdoar pecados, que o milagre da cura do paralítico se realizou. Ele, paralítico, havia perdido toda a esperança de restabelecimento. Sua doença, observe agora, sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso, pela dor na consciência. Ou seja, aquele homem, ele não havia nascido paralítico, ele havia nascido são, com o seu direito de ir e vir, com sua capacidade de ir e vir, de levantar, de sentar, de pular, de deitar, de rolar, de brincar. Ele podia fazer tudo.
Só que, como o comentário bíblico diz, aquele estado em que ele se encontrava de paralisia, de total dependência das pessoas, a partir do momento que ele ficou paralítico, ele dependia das pessoas para tudo. Alguém precisava levá-lo para ir ao banheiro, alguém precisava levá-lo para tomar banho, alguém precisava levá-lo para passear, alguém precisava levá-lo para ir à igreja, alguém precisava levá-lo para tudo que é lugar. Ele não podia mais fazer nada sozinho. E diz o comentário bíblico que aquilo era consequência do seu estilo de vida. E aí eu fiquei pensando, se fosse hoje, nos nossos dias, qual seria um possível ou um pretenso estilo de vida que levaria alguém a ficar nessa condição? E aí sabe o que eu me lembrei? Daquele slogan educativo do Detran: se beber não, se dirigir não. E aí eu fico imaginando, aquele paralítico, um jovem, saiu para a noite, se afastou dos caminhos do Senhor. Então a família era temente a Deus e ele não queria nada de Deus, com Deus. E os seus pais sempre avisando: filho, larga essa vida não vai te levar a nada. E aí um belo dia de noite, ele saindo para os amigos, foi farrear, bebeu, dirigiu, bateu com o carro e ficou paralítico. Talvez hoje, nesses dias, a gente pode aplicar esse tipo de exemplo. Mas o que interessa é que aquele homem, ele não nasceu paralítico. A paralisia dele era fruto, era consequência de um estilo de vida em que ele havia adotado, de decisões, de escolhas que ele havia feito para a sua vida. E olha o que diz mais ainda o comentário bíblico: por muito tempo, aquele jovem apelara para os fariseus e doutores, esperando o alívio do sofrimento mental e físico. Por que sofrimento mental e físico? Você imagina o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela olha para trás e vê que o presente dela é fruto de escolhas erradas que ela fez no passado e talvez de não ter dado ouvido a pessoas que tanto lhe aconselharam. E aí diz o comentário bíblico que ela apelou para quem? Os escribas e fariseus. Quem eram essas pessoas? Eram os líderes religiosos da época. Eram os líderes religiosos da época, os escribas e fariseus. Eram os doutores da lei. Eram aqueles que se julgavam já salvos. Eram aqueles que já se achavam que tinham lugar garantido no céu. E aí aquele homem foi até eles e colocou a situação dele, na esperança de ser recebido, na esperança de ser acolhido e de ter essa sua dor da consciência, de ter o seu problema resolvido, quem sabe por uma semana de oração, quem sabe o milagre que ele precisava era andar. Será que era isso? Qual era o milagre que aquele homem precisava? E aí diz o comentário bíblico o seguinte: mas eles, os escribas e fariseus, friamente o declaravam incurável, abandonando-o à ira de Deus. Ou seja, eles viraram para ele e falaram: sabe o quê? Você está assim porque você está colhendo o que você plantou. Quem sabe naquela época aqueles escribas e fariseus viraram para aquele jovem e falaram que assim: quantas vezes nós fomos na tua casa te visitar, quantas vezes nós fomos fazer o culto na tua casa, quantas das vezes tua mãe veio aqui à igreja pedindo uma oração por você às quarta-feira à noite, quantas das vezes a sua mãe falou com você, quantas vezes os seus amigos falaram com você, quantas vezes os irmãos da igreja falaram com você e você não deu ouvido. Agora você está colhendo o que você plantou. E foi assim um posicionamento dos líderes religiosos daquela época. Mas aí, aquele homem que, por causa daquela enfermidade que ele se encontrava, segundo o comentário bíblico, a sua mente o acusava dia e noite através do remorso. Sua mente o acusava dia e noite em virtude dele ter feito e, de ter cometido atitudes que hoje talvez esteja causando dor mental e remorso profundo na sua alma. E olha o que diz assim: então, achando-se completamente impotente e não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado, os médicos o haviam desenganado, os líderes religiosos o haviam abandonado. Ele não via saída para o seu problema, para a sua angústia, para a sua dor. E aí, restou a ele cair no desespero. Diz o comentário bíblico que aquele jovem caiu no desespero. Será que nessa noite
Nós estamos falando para alguém que está quase chegando ao nível do desespero, porque já tentou de tudo para resolver o seu problema, mas só que você não vê saída. Já tentou de um lado, já tentou de outro, mas não vê solução para o seu problema. Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém que até hoje sofre porque no passado fez escolhas, tomou decisões equivocadas e erradas, e hoje sofre consequências dessas escolhas e dessas decisões que tomou no passado. Será que nessa noite eu estou falando para alguém assim? Aquele jovem caiu no desespero, e eis que surge uma indagação em sua mente: e agora, o que fazer? Para onde ir? A quem recorrer? E aí surge uma luz no final do túnel. Eis que surge uma luz no final do túnel. Segundo o comentário bíblico, foi quando então ouviu falar de Jesus e das suas obras maravilhosas. E olha o que diz, abre aspas: foi-lhe dito que outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados. Até mesmo os leprosos tinham sido purificados. Os amigos, pouquíssimos amigos que ficaram ao seu lado, chegaram para ele e viraram para ele e falaram que assim: existe saída para você, existe esperança para você. Esperança? Que esperança? Existe um homem chamado Jesus, existe um homem chamado Jesus, que ele está operando milagres. Se você for voltar aqui em Marcos capítulo 1, essa cura do leproso aqui, observa em cima aí, logo em cima no Marcos capítulo 2, o que está escrito aí? A cura de um leproso. Antes de Marcos 2, Marcos 1, versículo 40 em diante, fala sobre a cura de um leproso. E aí, esses homens ouviram falar de Jesus e ouviram falar que Jesus curava leproso. O que significava naquela época curar leproso? Você sabe a história. A lepra naquela época era uma doença muito temida. Ela era tida como a mão de Deus. Toda pessoa que era cometida de lepra, para a sociedade da época, era porque ela tinha cometido um pecado muito grande, muito terrível aos olhos de Deus. E como retribuição do juízo de Deus, Deus acometia aquela pessoa de lepra. E isso era o pensamento da sociedade da época, embora não fosse assim. Era tido como a mão de Deus. E aí nós vemos o relato bíblico anterior a essa história que nós estamos lendo, que Jesus curava o leproso. E aí aqueles amigos dele aqueles amigos daquele homem ficaram sabendo: olha, até leproso ele cura. Até leproso ele cura. Se ele cura leproso, por que ele não pode curar a tua paralisia? Por que ele não pode te tirar desse estado que você se encontra? E aí disse que aquelas palavras trouxeram um pouco mais de esperança ao coração daquele homem. E os amigos que relatavam essas coisas animavam-no a crer que também ele poderia ser curado, caso fosse conduzido a Jesus. Então, depois de reanimar aquele homem, os seus amigos, então, de tanto reanimá-lo, ele tomou uma decisão: tá bom, me leve até Jesus. E diz que o comentário bíblico que eles prepararam aquele homem, ajudaram aquele homem a tomar banho, dando banho naquele homem, botaram a roupa naquele homem, o deitaram na maca e conduziram aquele homem até a casa onde Jesus estava. Segundo o comentário bíblico, essa casa era a casa de Pedro. Jesus estava na casa de Pedro, e como nós lemos no relato, quantas pessoas existiam? Uma multidão. A casa estava lotada. Diz o comentário bíblico que quando eles chegaram, de onde Jesus estava falando, eles sequer poderiam mal ouvir Jesus. E se eles falassem daqui para que serem ouvidos por Jesus, Jesus não poderia ouvi-los, de tanta gente que tinha. Tinha gente entupindo a casa. Disse que eles olharam para um lado, não viram saída. Olharam pelo meio, não viram saída. Olharam pelo outro lado, não viram saída. E agora? Entre nós, aquele paralítico e seus amigos, e Jesus, existe uma multidão de pessoas que não dá nem se erguermos a maca, conduzi-lo até Jesus. E aí eu queria tirar a segunda lição nessa noite. Todas as vezes que eu e você nos levantamos e nos decidimos ir até Jesus,
o inimigo levantará uma multidão de dificuldades para que você não consiga chegar até lá. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Amém? E aí diz que aqueles homens olharam. E eu quero te fazer uma pergunta. De quem foi a ideia de ir por cima? De quem foi a ideia? De quem? Dos amigos? Amém? Dos amigos? Não foi. Não foi dos amigos. Foi do próprio paralítico. Foi do próprio paralítico. A ideia de ir por cima. E aí eu fiquei pensando. É exatamente assim que acontece. É exatamente assim que ocorre. Quando a gente toma uma decisão ao lado do Senhor, ainda que a multidão de dificuldades se levante, para que a gente não consiga chegar lá, perto dele, Ele jamais nos deixará sem sair. Jamais nos deixará sem sair. E diz o comentário bíblico que o Espírito do Senhor falou para aquele homem: o socorro vem do alto, é por cima. Eu quero te dizer nessa noite, o nosso socorro vem pelo alto. O nosso socorro vem pelo alto. E aí, eu fiquei viajando nessa cena e gostaria de viajar de novo com você nessa noite. Esses últimos momentos desse homem. Deus fala no seu coração. É por cima. Quantos amigos eram? 4 amigos. E eu fiquei imaginando. 2 subiram no telhado. Imagina a cena. 2 subiram no telhado. Jesus estava falando num determinado ponto da casa. E aqui a Bíblia fala que eles começaram a cavar mais ou menos na altura que Jesus estava. Sim ou não? A Bíblia fala isso aí. Eu fico imaginando 2 amigos dizendo: é aqui. E os outros 2 dizem: não, é mais para a direita, é mais para frente, é mais para trás, é mais para a esquerda. É aí que ele está. Cava aí que vai dar quase em cima dele. E Jesus pregando. Daqui a pouco aqueles 2 amigos começaram a cavar. Porque naquela época a casa era feita do mesmo material que era feita as paredes. Era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só. Não tem o que hoje tem, telhado, né? Só tinha só a parede e era coberta assim. Não tinha telhado de zinco, não sei o que, de telha, não. Era só aquilo. E disse o comentário bíblico que eles começaram a cavar exatamente onde Jesus estava. Ali. E Jesus pregando. E aí eles ficaram começando a cavar, e eu fico imaginando eles medindo: pô, não, olha, ele é gordinho, esse buraco está muito estreito, ele está pequenininho, cava mais, abre mais. E aí diz que com um determinado momento Jesus já não podia mais falar, porque começou a cair farelos, começou a cair detritos em cima, na frente de Jesus, quase em cima de Jesus. E fez-se silêncio no auditório, e Jesus parou e começou a olhar. Quando aqueles homens pararam de cavar, disseram para os 2 amigos que ficaram embaixo: manda o homem para cima. Eu acho que eles eram do Bob. Manda os homens para cima. Manda para cima, manda ele para cima. E eu fico imaginando 2 em cima puxando e 2 em cima empurrando. 2 em cima puxando e puxando e puxando, até que ele chegou lá em cima no telhado. E toda a multidão no silêncio, como está aqui nessa noite. Jesus, os homens então, os 2 amigos, pegaram aquele homem e começaram a abaixar aquele homem. E aí nesse momento, diz o relato, que Jesus começou a olhar dentro dos olhos daquele homem. E disse que no momento aquele homem ia sendo baixado perante Jesus, Jesus não tirava os olhos dos olhos daquele homem. E quando aquele homem pousou
com a sua maca, na frente de Jesus, diz o comentário bíblico que Jesus pôde ler toda a sua mente e o seu coração. E aí sabe qual foi a conclusão que Jesus tirou? Sabe qual foi? Que o que mais fazia aquele homem sofrer não era só a sua paralisia, não era só aquela sua limitação, mas era a dor da consciência de viver as consequências de um pecado por sua própria e deliberada escolha. Jesus, ao ler o coração e a mente daquele homem, ele descobriu que aquele homem sofria muito mais do remorso que sua mente lhe acusava dia e noite do que da própria paralisia. E aí eu entendi, porque Jesus virou para ele e falou que assim: perdoados estão os teus pecados. E disse que quando Jesus falou essas palavras, e essas palavras entraram no ouvido e na mente daquele homem, você já viu uma pia entupida? Quando você desentope, bum! Disse que foi exatamente assim que aconteceu com a mente daquele homem. Quando Jesus proferiu essas palavras, perdoados estão os teus pecados, disse que todo remorso, toda dor, tudo aquilo que incomodava, tirava o seu sono dia e noite durante tanto tempo, disse que aquilo escorreu por água abaixo e voltou a ter paz naquela mente, voltou a ter alegria naquele coração. E aí eu quero te fazer uma pergunta: aquele homem, quando Jesus proferiu essas palavras, ainda estava paralítico, sim ou não? Sim. E sabe o que diz o comentário bíblico? Em jubiloso silêncio não ousou proferir nenhuma só palavra, e ainda que seus amigos o tivessem levado dali naquele momento, ele sairia feliz por ter sido perdoado. Sabe por quê? Porque eu descobri que o perdão, ele cura, e o sangue lava os nossos pecados. O perdão cura as feridas que o pecado abre dentro de nós. Mas só que eu tenho uma notícia assim incrível nessa noite. O nosso Deus, ele não faz a obra pela metade, não faz. E aí, para que todos saibam, disse Jesus, para que todos saibam que há um Deus no céu. Não é isso que ele diz aqui? Olha o que ele diz lá: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: o quê? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deus, quando ele dá a bênção, quando ele opera um milagre, ele opera um milagre por completo. E aí, aquele homem que só queria se sentir perdoado, ele saiu dali perdoado, curado espiritualmente, e saiu dali curado fisicamente, porque Deus havia verdadeiramente tido um encontro com o Senhor. Existem pessoas que não são paralíticas, não têm enfermidade, tem pessoas que têm um bom salário, tem pessoas que têm um bom emprego, tem pessoas que estudam em escolas boas, mas não tem paz. Não tem paz, porque ainda não sentiram o perdão do Senhor. Tem pessoas que têm isso tudo que eu falei, mas não tem paz. Sabe por quê? Porque tem mágoa no coração, porque tem rancor no coração. E o perdão, eu quero te dizer uma coisa: o perdão, ele tem, algumas vertentes que eu e você precisamos entender. Para você perdoar, você precisa buscar esse poder no Senhor. Lembra da oração? Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Então, se você quiser ser perdoado por Deus e sentir a paz que aquele paralítico sentiu, você precisa aprender a perdoar. E esse dom do perdão não vem de mim nem de você, isso vem do céu. Porque quando Deus diz lá
que Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar e não se lembra mais dele, o perdão não significa que você vai esquecer o que a pessoa fez por você. Significa que você vai se lembrar do que a pessoa fez contra você ou em relação a você, mas você não vai sentir mais dor. Perdoar não significa ter amnésia. Perdoar significa permitir que Deus transforme aquela dor que um dia alguém te causou em algo muito, diferente de tudo que você já sentiu. E é preciso que, em primeiro lugar, eu e você recebamos no nosso coração o amor do céu. Porque quem ama como Deus ama, Ele perdoa. Quem ama como Deus ama, recebe o perdão do Senhor. Por isso que nessa noite, talvez você não esteja sofrendo por nenhuma consequência de uma decisão que você sofreu no passado, mas existe alguma coisa que te atormenta na mente. Você não tem dormido, você não tem tido paz. Mas nessa noite o Senhor está aqui, e Ele olha dentro dos teus olhos, e lê tudo o que se passa na tua mente e no teu coração, e quer dizer para você: filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mas ainda assim, se você tiver, além de sofrer por consequência de escolhas tuas do passado, Ele quer fazer também a obra por completo. Ele não quer só te perdoar os teus pecados, mas quem sabe Ele quer curar, não é? Ele quer te curar de forma física, de forma material. Quem sabe você está sofrendo porque um dia você desobedeceu ao Senhor. Quem sabe que você está sofrendo porque um dia você não deu ouvido à pessoa mais velha que te aconselhou. Quem sabe se você está sofrendo porque você saiu dos caminhos do Senhor. Quem sabe porque você está sofrendo porque você tanto resistiu aos apelos do Espírito Santo do Senhor. Mas nessa noite, ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus se faz presente aqui, e Ele quer virar para você e falar que é assim: filho, filha, perdoados estão os teus, e você está curado. Por isso que a irmã vai louvar o Senhor. E à medida que a irmã louva, eu queria fazer um convite especial para você. Você que hoje quer ouvir o Senhor falar ao teu coração: Senhor, perdoa os meus pecados. E você quer ouvir: filho, filha, perdoados estão os teus pecados. Você quer voltar a sentir a paz que só o céu pode dar. Você quer voltar a sentir a alegria que só o céu pode dar. E eu tenho orado isso todas as noites: Senhor, devolve-me a paz, devolve-me a alegria. E aí, eu recebi uma mensagem hoje no meu celular que diz o seguinte, e eu vim no carro, da irmã, eu vim orando ao Senhor. Ele disse assim: eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar, não desista. Deus quer te perdoar e te curar. Confie e não desista. À medida que minha irmã louva, o Espírito Santo de Deus atua, e você se levanta e vem aqui para juntos experimentarmos o perdão e a cura do Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai.
que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível para você e fará o impossível por você. Amém. Amém. Mas quem gostaria de vir aqui se juntar a esse grupo aqui da frente? Você que não é membro batizado dessa igreja, existe alguém ainda assim e gostaria de vir aqui? Eu queria que você viesse aqui para orar por você. Onde você está? Se existe alguém assim, eu queria que você viesse, saísse daí e viesse aqui, que a gente está encerrando a programação dessa noite. Onde está você? Ok, amém? Podem subir aqui. Quem mais? Deus quer fazer-nos sentir perdoados nessa noite. Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Que Deus honre as decisões de todos vocês aqui. De todos. E nessa noite nós descobrimos o milagre que a gente precisa. Precisamos sentir que Deus olha para nós e não vê mais culpa em nós. Por isso que nessa hora, nesse momento, eu queria que você silenciosamente aí falasse para Deus e confessasse o teu pecado. O que está atormentando aí a tua mente? Fala isso aí para Deus. Fala isso, igreja, para o Senhor. Porque o perdão ele só existe se previamente existir o arrependimento e a confissão. Quando a gente se arrepende, se entristece pelo pecado, quando a gente reconhece que nós fizemos coisas que desagradou o Senhor e a gente confessa, aí o perdão é garantido. O perdão nos alcança com esse poder restaurador. A tristeza vai embora,
o sofrimento vai embora e a paz do céu volta para o coração. A paz do céu volta para o coração. Deus sabe, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe a luta que você tem travado com o teu pecado. Só Deus sabe. Só Deus sabe a luta que eu travo, que a minha esposa trava. Mas eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa novamente. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Não desista, por favor, não desista. Não desista. Porque o milagre vai acontecer. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, como nós precisamos ser curados espiritualmente, Senhor. O Senhor conhece o pecado que existe dentro de nós. E como temos lutado contra ele, Senhor. Tem dia que a gente está legal. Mas tem dia que a gente não está não, Senhor. Tem dia que a gente te sente bem pertinho de nós. Tem dia, Senhor, que parece que o inimigo está nos esmagando, está nos triturando para nos vencer. Mas, Senhor, nós confiamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Porque o socorro, como aprendemos nessa noite, ele vem do alto, Senhor. Ele vem de um Jesus que é vencedor. Ele vem de um Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Ele vem de um Jesus que ressuscitou e hoje, Senhor, está à Tua direita, Pai, intercedendo por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos depor em Teu altar tudo aquilo que tem afligido o nosso coração e nossa mente. Tudo aquilo, Senhor Deus, que estamos sofrendo hoje por consequências de decisões e de atitudes que tomamos no passado, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, perdoados e curados. Mas só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor. Por isso, Senhor Deus, ouça a confissão de todos nós aqui nessa hora. Nós não queremos mais nos utilizar de subterfúgios, de desculpas, mas nós queremos rasgar o nosso coração, Senhor, e dizer para o Senhor o pecado que tanto acariciamos durante tanto tempo, Senhor, e que talvez esteja trazendo remorso e dor na nossa consciência. Nessa noite, Pai, ouça a nossa confissão, atenda o nosso clamor e nos cure e nos perdoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você e a tua família o Senhor levante o rosto e te dê a paz e a certeza de que, ainda que possamos achar que está demorando, tenhamos a confiança e a certeza de que o Senhor está agindo, que a cura virá, que o perdão nos alcançará e que seremos vitoriosos em nome de Jesus. Porque é nesse nome santo, Senhor, que nós oramos nesta hora. Amém.
Nosso irmão Rodney estará à porta cumprimentando os irmãos. Nós vamos cantar agora para a saída da igreja. Queremos te dizer que amanhã às 19h30 estaremos aqui dando início em ponto à nossa programação, e a gente queria muitíssimo que você estivesse aqui com a gente para adorar o Senhor junto conosco.